Olá, boa noite. Eu sou o irmão Sérgio Carbone. Que grande alegria estar com vocês aqui novamente na Central do Livro de Mórmon, estudando o livro de Isaías. Na semana passada tivemos a oportunidade de fazer uma visão, obtermos uma visão geral a respeito da história do povo de Israel. E chegamos até o momento em que falamos da divisão do Reino Unido e da criação do Reino do Norte e do Reino do Sul, cada uma delas sendo presidida por um rei, né? No caso do Sul foi o Roboão, que era filho de Salomão, e no Reino do Norte, com 10 tribos, Jeroboão. Aprendemos também que as tribos do Norte, que eram governadas por Jeroboão, foram levadas em cativeiro por volta de 721 anos antes de Cristo pela Síria, e que também a tribo do Sul foi levada em cativeiro em 586 anos antes de Cristo pela Babilônia. Então, Isaías viveu entre 740, como nós vimos, antes de Cristo, até 686 anos antes de Cristo. E nós aprendemos naquela ocasião que o seu ministério foi um ministério que tratava exatamente da iniquidade, da queda de Judá e também da queda do Reino do Norte. Aprendemos sobre o chamado do profeta Isaías no capítulo 6 e, obviamente, nós comentamos com vocês que a partir de hoje nós iríamos mergulhar no texto e começar a aprender. Muito bem, nós vamos ter o privilégio agora de estudar um pouco o capítulo 1 do livro de Isaías. E eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar, se assim o desejarem, né? Quem desejar só ouvir também não tem problema, mas estudar, acompanhar a leitura é muito importante. Isso pode te ajudar bastante a compreender, principalmente o simbolismo ali existente, tá certo? O capítulo 1 do livro de Isaías é, na verdade, nós podemos dizer que é um julgamento, né? uma convocação para que os céus e a terra possam ser testemunhas das acusações que o nosso Salvador faz contra o povo de Judá. E eu gostaria que a gente pudesse ler alguns desses versículos, porque assim fica muito mais fácil nós entendermos. Então vamos imaginar que nós estamos dentro de uma sala de julgamento, tá certo? E aí então nós temos lá o promotor, que neste caso é o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos o réu, que é Judá, a casa de Israel, e nós temos um observador, que é, na verdade, o profeta Isaías. Então, ao ler esse capítulo, a gente já encontra a seguinte situação a partir do versículo 1. Visão de Isaías, o filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, o seu ministério foi dentro do período em que esses 4 reis reinaram. Ouvi, ó céus, olhe bem, e dai ouvido, tua terra, porque fala o Senhor, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Nosso Senhor, ele não só fez, ele não só os criou, na realidade, ele cuidou, ele nutriu, ele podou, ele enxertou, ele fez tudo o que foi necessário para que os seus filhos pudessem, como uma oliveira, né? como uma vinha bem tratada, que eles pudessem dar os melhores frutos, mas eles se rebelaram contra o Senhor. E agora ele está convocando os céus como testemunhas daquilo que ele iria proclamar contra o seu povo. Aí ele faz já uma analogia, ele diz, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, o jumento e o boi, eles são capazes de reconhecer o seu dono e seguir os comandos deles. Mas o povo de Israel, um povo que é capaz de pensar, que é capaz de observar, que foi testemunha muitas vezes da misericórdia, da graça, das bênçãos extraordinárias que Deus derramou sobre ele, ele simplesmente o rejeitou. E uma das coisas que ele menciona aqui, ele diz, meu povo não entende. Uma pessoa não entende por diversas razões. Uma delas é porque ele não busca o conhecimento. Ele não busca conhecer, neste caso,
o seu Redentor, o seu Salvador, o seu Deus. O profeta Joseph Smith, certa vez, falando a respeito da salvação, ele disse uma frase: o princípio do conhecimento é o princípio da salvação. Quando o homem começa a aprender, ele começa a entender as coisas, quando ele mergulha de cabeça realmente no aprendizado, se torna muito fácil para ele conhecer bem aquele que é o alvo de sua adoração, mesmo o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. E aí então a gente também lembra de uma outra passagem que é mencionada tanto no livro de Mórmon quanto no livro de Isaías, que diz que o meu povo foi levado cativo, ou foi levado em cativeiro, porque ele não tinha conhecimento, por falta de conhecimento. Meu povo está cativo por falta de conhecimento. Então, a gente percebe que a ausência de conhecimento, ela afasta o homem das melhores práticas, ela afasta o homem de Deus, ela faz com que ele tome decisões que muitas vezes são decisões equivocadas, escolhas equivocadas, seja em qualquer área da sua vida. Então, irmãos, essa era a primeira acusação. Aí ele continua, ele diz: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Então essas expressões que ele utiliza aqui mostram o volume, a intensidade da iniquidade que tomava conta naquela época de Judá, né? E ela afetava os filhos, ela afetava os pais, ela afetava gerações. Por que, diz o versículo 5, por que ainda mais seríeis castigados? Ainda tanto mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Então aqui nós podemos ver a coisa de duas maneiras. Primeiro, a doença mesmo física, né, que afeta a mente, afeta o coração, mas também tem a ver com a liderança de Israel, que também estava doente, que estava fraca. O povo não tinha sentimentos bons, não cultivava os melhores sentimentos e por essa razão era levado ao pecado. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa inteira, senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem vendadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Ou seja, era um povo que estava mergulhado na doença, na deterioração física, e que não havia absolutamente nada que eles fizeram ao longo desse apodrecimento físico e espiritual para buscar o consolo de Deus. Por isso que ele menciona amolecida com óleo, né? A vossa terra, diz o versículo 7, é uma assolação. As vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos, e devoram em vossa presença, e é uma assolação como a subversão por estranhos. Então você imagina que Isaías estava vendo aqui a invasão, por exemplo, de Jerusalém, lá em 586 a.C., pelos babilônios, e a maneira como eles desolaram a cidade e destruíram tudo. Jeremias era, naquela época, era um dos profetas que ali pregava, que ali profetizava. Aí ele diz assim: e a filha de Sião ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Ou seja, a cidade ficou completamente sem refúgio de espécie nenhuma. Versículo 9, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ou seja, aqui ele dá uma esperança de alguma forma, num remanescente, em alguém que seria preservado, para poder preservar a semente de Israel e os convênios. No versículo 10, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Então aqui ele compara o povo de Judá a Sodoma e Gomorra. Todos nós sabemos os pecados de ordem moral que tomavam conta da região de Sodoma e Gomorra. E também aprendemos o que ocorreu com aquela cidade
em decorrência de suas iniquidades, no tempo em que Ló e sua família moravam lá e de lá foram tirados. Mas a cidade foi completamente destruída. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Aí, olhem bem o que ele fala aqui. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus átrios. Não me tragais mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Aqui Deus deixa claro que o povo de Israel, embora realizasse muitas ordenanças, com o intuito de buscar o perdão dos pecados, de buscar uma espécie de reconciliação com Deus, e também de preconizar, de lembrar o Cristo que viria um dia, e então cumpriria nele tudo aquilo que agora era feito nos animais que eram sacrificados, eles não estavam mais fazendo com o coração. Eles faziam meramente para cumprir um ritual, mas não havia no seu coração nenhuma compreensão até mesmo daquilo que estavam fazendo. Quanto menos uma aliança séria, sincera, com o significado dos sacrifícios e ofertas. Então o Senhor não estava mais aceitando, ele estava dizendo, olha, não venham mais não. Eu não estou querendo mais saber de ofertas de animais ou sacrifícios de qualquer natureza, porque vocês não estão fazendo com o coração. Às vezes, irmãos, nós também, nos dias de hoje, temos o privilégio de fazer ofertas ao Senhor. Seja a oferta de ir à casa do Senhor, de pagar um dízimo honesto, de fazer um trabalho de ministração. Mas sabe, se nós não fazemos com o coração, se não fazemos com alegria, isso não tem valor para o Senhor. Por isso, nós temos que medir bem as nossas ações e ter a certeza absoluta de que o que estamos fazendo agrada ao Senhor de uma maneira muito especial. Ele realmente se apraz, ele se compraz na nossa felicidade, no nosso serviço. Tá bom? Muito bem. O versículo número 13 agora, eu queria que a gente fosse para lá. Ele diz assim, não me tragais mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Nós já tínhamos lido isso aqui, mas eu estou dando ênfase agora. Reuniões também. Não adiantava nada fazer reuniões de qualquer natureza, porque eles não estavam fazendo aquilo de uma forma humilde, de uma forma devota, de uma forma sincera, com um coração plenamente voltado ao nosso Salvador Jesus Cristo. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Ou seja, qualquer tipo de comemoração, de festa que era feito naquela época, como por exemplo a festa dos tabernáculos, o Salvador já não suportava mais. O Senhor já não tinha mais interesse. O povo estava querendo agradar a quem? Já que não era o Salvador. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e até quando multiplicais as orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, fazer orações também, por mais... vamos dizer assim, orações mais fortes, mais devotadas, mais sinceras, eles não estavam fazendo. Pelo contrário, as suas orações também não tinham fundamento, não tinham conteúdo, não havia poder nelas. E por essa razão o Senhor não as ouvia. Porque o povo, na verdade, não guardava os mandamentos. Ele diz que as suas mãos estavam cheias de sangue. Você imagina as iniquidades que estavam ocorrendo naquela região. Assassinatos era uma delas, a idolatria era outra forma, o desprezo ao pobre, o desprezo à viúva, aqueles que tinham necessidades de todo tipo, eles eram simplesmente deixados de lado. Aí então ele faz um desafio agora, a partir do versículo 16, ele começa a dar a solução do problema. Ele diz, lavai-vos,
purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o juízo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa das viúvas. Porque ele estava dizendo, vocês não estão fazendo isso. Vocês estão cuidando só de vocês. Vocês estão adornando a sua própria casa. Vocês estão tirando do pobre aquilo que eles têm e simplesmente colocando dentro de suas próprias casas. Então ele está falando aos líderes da nação de Israel. Ele está falando ao povo de forma geral. Vinde agora. E agora então ele vai fazer aqui uma promessa que todos aqueles que talvez cometeram uma transgressão e acham que estão perdidos, precisam ouvir. Ele diz assim, vinde agora e argui-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos, como a pura neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, ele está deixando claro aqui que o pecado, ele pode ser perdoado. Ele pode ser vermelho, né, indicando a intensidade desse pecado. Mas se o homem se arrepende de verdade, procura santificar a sua vida, procura buscar a reconciliação com o seu Deus, então o sacrifício expiatório de Jesus Cristo será capaz de fazer com que esse homem, essa mulher, este jovem, possa ser perdoado dos seus pecados. Ele precisa olhar para frente, ele não pode perder a esperança e achar que está tudo acabado. Essa é a grande promessa dessa escritura. E então ele compara, né, o carmesim, que é um vermelho muito forte, assim como a escarlata, com a branca lã, mostrando que há uma conversão, né, do pecado, daquela situação terrível que o pecado causa na vida das pessoas, para uma situação branca, pura, aceita por Deus. Bom, enfim, aí ele faz promessas maravilhosas, onde ele fala claramente que se aquele povo o obedecer, eles vão comer do bem da terra. E mais na frente ele vai fazendo promessas que à medida em que o povo vai se purificando, algumas bênçãos extraordinárias vão acontecer. Veja, por exemplo, o versículo 25. E voltarei a minha mão contra ti e purificarei inteiramente as tuas escórias. Quando a gente funde um metal, aquilo que fica na superfície do metal é a impureza dele. Aquilo é a escória. Ele deixa claro que quando, por exemplo, a prata, se você pegar a prata e você eliminar nela tudo aquilo que é desprezível, essa parte desprezível é a escória. Nós somos a prata para Deus, nós somos o ouro, nós somos as coisas preciosas. Quando esse ouro, essa prata se misturam com as coisas do mundo, eles se tornam como a escória. Eles se tornam desprezíveis. Eles não estão sendo úteis nas mãos de Deus para fazer a obra dele, para abençoar a sua família e o povo que o cerca. Então, ele está dizendo que vai purificar se o indivíduo buscar a ele de todo o coração. Voltarei minha mão contra ti e purificarei inteiramente as tuas escórias, ou seja, qualquer impureza. No 26, e te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Por quê? Porque nós vamos ver um pouco mais na frente que o povo de Israel, ele acabou perdendo os seus homens sábios, os seus líderes especiais, e eles acabaram sendo governados por crianças, por jovens, pessoas muito inexperientes, que não estavam dando ao povo um manancial de sabedoria do qual eles poderiam extrair o melhor para as suas vidas. Então, o Senhor está prometendo aqui que vai restituir a eles os sábios, né, os profetas, aqueles que são verdadeiramente leais e fiéis a Ele, que seriam uma bênção para o povo. E por fim ele diz, e Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor
serão consumidos. Muita gente tem deixado o Senhor nos dias de hoje. Eles têm ido atrás de falsos deuses, têm ido atrás de coisas, títulos, posições, que na verdade são como restolho, vão ser queimados um dia. Não servem para queimados um dia, não servem para absolutamente nada. Por que vos envergonhais pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis envergonhados pelos jardins que escolhestes? Então isso é uma expressão que eles foram envergonhados pelos deuses falsos que eles adoravam nos bosques, nos jardins. O carvalho é um símbolo também de idolatria, porque eles iam adorar as árvores, né? Quanto mais verde fosse uma árvore, mais eles adoravam, e assim por diante. Porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E finalmente ele diz, e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então, aqueles que estavam se agarrando aos bosques, agarrando às árvores, vão ver que ficou sem folhas, que secaram, e que agora somente o fogo para consumir. Então, lembrem-se que tudo isso tem a ver com pessoas. Ele está comparando, ele está pegando essas imagens, ele está pegando essas metáforas, que são comparações com pessoas, com os membros da casa de Judá e também de Israel no norte da Palestina. Ok, com isso nós terminamos aqui o capítulo 1 e vamos ver o capítulo 2, tá certo? O capítulo 2 já é uma profecia que Isaías também está vendo o futuro, só que muito mais distante do que ele estava vendo no capítulo 1, tá certo? Embora todos os ensinamentos do capítulo 1 se apliquem a nós. Mas alguns acontecimentos imediatos, eles estão mais caracterizados dentro do capítulo 1, que foi exatamente a destruição de Jerusalém, né? E mais tarde, quando os romanos também invadem Jerusalém e levam em cativeiro o povo que lá estava. Mas isso nós vamos ver numa outra ocasião. Ok, no capítulo 2, o cabeçalho da nossa Bíblia, né, da Bíblia que nós temos traduzida na igreja, diz assim, ó, Isaías vê o templo dos últimos dias, a coligação de Israel e o julgamento e paz milenares. Os orgulhosos e os iníquos serão humilhados na segunda vinda. Então, quando a gente pega esse capítulo 2, nós vamos ver uma profecia muito especial. O versículo 1 diz assim, visão que viu Isaías, filho de Amós. Só para lembrar que esse Amós aqui não era o profeta Amós, tá certo? É um outro Amós que não tem nada a ver com o profeta. No tocante a Judá e a Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aqui tem um conteúdo vasto, tá ok? Eu não vou cobrir todo ele, mas eu quero cobrir algumas coisas. Primeiro, essa profecia que fala que nos últimos dias, o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes. Isso é uma referência aos templos, né? Os templos, vocês sabem, antes de existirem os templos, muitas pessoas, muitos profetas de Deus iam até o cume das montanhas para ali buscar a revelação, a orientação de Deus e a edificação. Aqui nessa escritura está falando do surgimento dos templos, né, que viriam dali para frente. O templo de Jerusalém. Mais tarde, essa escritura foi interpretada pelos profetas atuais após a restauração, que ela se referia à construção do templo de Lago Salgado, para onde as nações concorreriam. Quando a gente imagina aquele templo, e durante séculos aí já, né, a gente vê milhões de pessoas, mais de 5 milhões de pessoas por ano têm a oportunidade de visitar a praça do templo, de conhecer o templo, mas vai muito mais além disso. Quando a gente pensa
A igreja hoje já está em mais de 180 países. Você imagina que essas pessoas todas afluem, né, para os templos, aonde quer que elas estejam, e também para o Lago Salgado. O presidente Gordon B. Hinckley, ele fez uma profecia, uma citação, onde ele dizia que essa escritura também se cumpria na construção do centro de conferências da igreja. Ali também foi um momento muito interessante em que a gente vê milhares de pessoas, né, todos os anos se deslocando para aquela região, e ali tem a oportunidade de ouvir a voz dos profetas de Deus. Porque ele diz claramente, olha, para que nos ensine, versículo 3, para que nos ensine acerca de seus caminhos. Então é lá dentro, é na conferência geral, é dentro dos templos, né? Seja o templo do Japão, seja o templo lá de São Paulo, seja o templo na Inglaterra, na França, não importa. Aonde houver um templo de Deus, ali está indo um povo que vai buscar ser ensinado a respeito dos caminhos do Senhor, tá ok? E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Nós sabemos que quando o Salvador vier, haverá duas capitais no mundo, né? Uma das capitais será construída em Independence, no estado do Missouri, e a outra será na antiga Jerusalém. Dali o Salvador vai governar o mundo. Serão duas capitais. E então o povo será abençoado e ensinado, porque desses dois lugares sairá a lei para abençoar todas as nações. Bom, enfim, os demais versículos, na verdade, são um reforço dessas coisas que nós mencionamos até agora, com uma diferença que eu quero mostrar. O versículo 4, falando sobre o Salvador, ele diz assim: e julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não alçará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Ele está fazendo aqui uma profecia que é aquela esperança de todos nós, né? Que é o dia em que as guerras de fato vão cessar. Esse é um sonho. Eu, quando penso nas nações do mundo, particularmente aquelas que estão no Oriente Médio, como eles sofrem com as guerras, como eles sofrem com a impiedade, né, de tiranos, de governos totalitários, né, o sofrimento que essas pessoas têm, que são tratadas como objetos, como produtos descartáveis. Ouvir uma citação dessa de Isaías faz com que nós possamos ter uma grande esperança na nossa vida. Então, irmãos, ele está se referindo ao milênio. O milênio será um tempo de paz. Um dia nós vamos até ter a oportunidade de conversar mais sobre o milênio um pouco mais na frente, e eu quero falar com muitos detalhes para vocês sobre o milênio. Mas será um período de paz, será um período em que vai reinar sobre a face da terra o nosso Salvador, as pessoas que viveram a lei celestial, a lei terrestrial. Nós vamos aprender sobre a manhã da primeira ressurreição, sobre a tarde da primeira ressurreição, enfim, sobre tudo o que acompanha o milênio, o que acontecerá, o que faremos, se vai nascer criança no milênio, se não vai, se continuaremos a trabalhar, como será o trabalho vicário no milênio. Então, é desse período que ele está falando aqui agora, onde todo o esforço será voltado para a salvação do homem, né? Muito mais do que ocorre nos dias de hoje, de uma maneira que é incomparável. Então nós vamos ter o privilégio também de estudar nesse dia, tá ok? Bem, eu queria agora que a gente fosse aqui para o capítulo 3, tá certo? O capítulo 3, ele é um capítulo muito interessante e muitas pessoas, inclusive, têm perguntas sobre esse capítulo 3, né? A nossa Bíblia, ela diz assim, olha, Judá e Jerusalém serão punidas por sua desobediência. O Senhor pleiteia por seu povo e o julga. As filhas de Sião são amaldiçoadas e atormentadas por seus costumes mundanos. Então ele está falando de algo que estava tomando conta da sociedade de Judá naquela época.
Mas muitas coisas que ele está falando aqui se aplicam também aos dias de hoje, tá certo? E nós precisamos estar atentos para que nós não cometamos os mesmos erros que a antiga casa de Israel e de Judá cometeram na sua época. Olhe bem o que ele fala. Ó. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo sustento de pão e todo sustento de água. Quando ele menciona o bordão e o cajado, o pastor, geralmente, que conduzia as ovelhas, ele tinha uma vara que não era muito grande, mas ela tinha um tamanho considerável. E a ideia do uso dessa vara era afastar os predadores que vinham sedentos atrás das ovelhas. O cajado já era um pouco maior, né? Vocês conhecem o cajado, ele tem até aquela curva em cima, né? E ele tem, que na verdade é como se fosse um gancho. A ideia desse gancho, né, era dar direção, orientação para as ovelhas, assim como tirá-las de situações difíceis, né, puxando a ovelha. Essa alusão ao cajado e ao bordão nada mais era do que simplesmente dizer para Israel: vocês estão sem proteção e estão sem pastor. Quando vocês me abandonaram, vocês ficaram a própria sorte, né? Esse foi, na realidade, o que aconteceu. Então, eu quero que vocês saibam que nós não podemos, de forma nenhuma, imaginar que ficar sem pastor, ficar sem proteção é algo bom. Israel descobriu isso rapidamente. Muito bem. Aí ele fala também que vai tirar o valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro e o hábil entre os artífices e o eloquente. E dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças dominarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Então, naquela época, quando eles foram levados pela Babilônia, por exemplo, ninguém queria liderar. Crianças, como ele fala aqui, pessoas inexperientes, foram colocadas para liderar. E eles se tornaram pessoas petulantes, desrespeitavam os mais idosos e aqueles que mereciam a deferência, né, o respeito, em decorrência da posição que eles ocupavam dentro da liderança de Israel. Então, eles estavam simplesmente nas mãos de pessoas sem qualquer tipo de possibilidade, de capacidade de liderar Israel. E ele ainda diz assim, olha, quando alguém agarrar o seu irmão, isso é no versículo 6, agarrar seu irmão da casa de seu pai, dizendo, capa tens, sê nosso príncipe, toma sob a tua mão esta ruína, ou seja, cuida de nós, né? Você tem aí, talvez você é um primogênito, né? Você tem o dever e o direito de cuidar de nós, cuida de nós, mas isso não aconteceu. As pessoas não queriam assumir qualquer posição de liderança ou responsabilidade para prover liderança propriamente dita e nem cuidar da subsistência daquelas pessoas que os buscavam. Então Israel estava numa situação deplorável, né? Ok. E ele então mostra claramente que tudo isso aconteceu porque Jerusalém tropeçou. Versículo 8, por exemplo, ele diz assim, olha, porque tropeçou Jerusalém, e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem os olhos da sua glória. Irmãos, só um tolo desafia Deus. Mas é o que eles estavam fazendo. E vejam bem agora. A aparência da sua face testifica contra eles. Publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Quer dizer, eles faziam abertamente, eles não estavam nem um pouco preocupados em fazer as escondidas ou disfarçadamente. Pecar era algo que eles faziam com prazer. E ele diz assim, não os dissimulam, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Foi exatamente o que aconteceu. Essa expressão, a aparência da sua face,
ou o semblante, como diz algumas versões, testifica contra eles, faz a gente lembrar quando Abel e Caim foram convocados pelo nosso Deus para levar até ele as suas ofertas. O Senhor diz que atentou para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim ele não atentou. E a Escritura diz, e descaiu-lhe o semblante. É como se ele tivesse aí, ou seja, houve tristeza, houve decepção. Então, muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa. Desagradamos a Deus, e eu imagino que lá no fundo da nossa alma nós sabemos que estamos desagradando a Deus. E aqueles que sabem, porque a luz, o Espírito e a luz de Cristo dizem para ele, olha, você precisa mudar de vida, e o camarada não muda, na realidade ele está desafiando a Deus. Nunca devemos fazer assim. Muito bem. Nos versículos seguintes, ele fala algo que algumas pessoas sempre quiseram saber do que se tratava. Eu quero deixar claro para vocês que algumas das coisas que nós vamos ler agora aqui têm uma referência particularmente àquela época e também ao que ocorrerá no futuro. No futuro que eu me refiro às vezes a Escritura diz, e naqueles dias, na maior parte das vezes, se refere ao tempo que nós estamos vivendo até o período do milênio, né? Olhe bem o que ele fala, olha. O Senhor vem em juízo, isso no versículo 14. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, porque vós consumistes esta vinha, o despojo do aflito está em vossas casas. Ele está falando daquela época ainda. Os anciãos e os príncipes tinham a responsabilidade de zelar pela vinha do Senhor, pelo seu povo, pela sua terra, mas eles simplesmente não o fizeram. Não foram justos para com o pobre, com a viúva, com o órfão, e por essa razão vimos os desastres que aconteceram lá. E aí ele diz assim, que tendes vós que atropelais o meu povo? Moeis a face dos aflitos. Isso é uma expressão que ao invés de dar abrigo, de dar conforto, eles ainda faziam a coisa ficar pior para o aflito. Diz Deus, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exalçam e andam com o pescoço emproado, lançando olhares impudentes, e quando andam, vão como que dançando, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor ferirá com sarna o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor descobrirá as suas vergonhas. Naquele dia, tirará o Senhor o ornamento dos pés e as toucas, os adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes e os véus, os diademas e os enfeites dos braços, e as cintas e as caixinhas de perfumes e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos e os chales e as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo e as toucas e os véus. E acontecerá que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. Em lugar de veste larga, cingimento de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela, ficando desolada, se assentará no chão. Bom, aqui daria para falar 1 hora só sobre esses versículos. Mas eu quero dizer o seguinte, ele está fazendo uma profecia, levando em consideração, em primeiro lugar, o orgulho das mulheres daquela época. Não porque elas usassem enfeites ou coisa parecida, não era essa a questão. Mas era porque elas simplesmente não estavam sendo leais e fiéis aos seus maridos. Não estavam sendo leais e fiéis aos convênios que fizeram com Deus. A forma como se vestiam era uma forma que demonstrava sensualidade e simplesmente com o intuito de serem levadas a cometer pecado. Havia o orgulho absoluto que tomava conta dessas mulheres. E por essa razão, elas são utilizadas como um símbolo e um modelo daquilo que é desprezível à vista de Deus. O Senhor, obviamente, ele
ele enaltece a feminilidade, ele enaltece a bondade, ele enaltece a simplicidade, né? Ele valoriza a pureza das mulheres, assim como dos homens também. Não pense que os homens estão isentos, não. Isso tem a mesma aplicação. Tá? Mas naquela época, essa iniquidade era absurda. A prostituição era muito grande. Por que vocês acham que ele citava Sodoma e Gomorra várias vezes? Né? Pois bem, mas não termina aí. Ele fala também o que aconteceria com elas. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, os babilônios tinham algumas formas de, vamos dizer assim, de punir os seus escravos, né? Então, quando ele diz assim, olha, em lugar de cheiro suave, o cheiro suave vinha geralmente de um óleo que elas utilizavam naquela época, que era usado como um cosmético. E isso tinha um cheiro muito agradável. Elas não mais teriam esse privilégio, porque Israel perdera esse privilégio e essa bênção, porque agora eles estavam sendo levados em escravidão. Então haveria fedor. Por cinto, ou seja, elas usavam um cinto ao redor da sua roupa. Elas teriam uma corda. A corda era o símbolo da escravidão, pela qual elas seriam puxadas. E em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. Uma das formas que os babilônios puniam os seus escravos era raspando a cabeça com o intuito de envergonhar aqueles que eles prendiam. Então, por aqui, vocês têm uma ideia do que aconteceria. E como se não bastasse, ele deixa bem claro: teus homens cairão à espada e teus valentes na peleja. Ou seja, os homens seriam destruídos. Nós sabemos que quando Jerusalém foi destruída e eles foram levados em cativeiro, Judá, eles passaram 70 anos aproximadamente lá na Babilônia, até que voltaram anos mais tarde, mas isso é uma outra coisa que nós vamos ver daqui a alguns dias, tá ok? Pois bem, mas os homens que foram para a guerra foram mortos. Muita gente morreu, né? E então, por fim, ele termina com uma linguagem forte, onde ele diz: e as suas portas gemerão e prantearão, e ela, se referindo a Jerusalém, desolada, e se assentará no chão. Essa expressão, se assentará no chão, é também a forma poética usada por Isaías para deixar claro a lamentação. Era uma forma de se lamentar, né? Se Jerusalém pudesse falar, o seu lamento seria profundo. Enfim, foi exatamente isso o que aconteceu, tá ok? O capítulo 4, eu não vou falar muito sobre ele, mas ele também fala da purificação das mulheres. Ele fala de um período que se refere ao período do milênio, quando ele diz que 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos. Tão somente permita que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, quer dizer, tira a nossa vergonha, né? Tira essa situação difícil que nós estamos vivendo, né? Então essas mulheres teriam que trabalhar para poder se sustentar. Então, mostrando que haveria uma espécie de escassez de homens, provavelmente como consequência de guerras e pecado e tudo mais que acompanha essa destruição, né? E o versículo 2 é um versículo messiânico, ele faz uma promessa, onde ele diz: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Então ele está falando aqui da vinda de Cristo, ele está falando do surgimento de provavelmente algum descendente que virá com o intuito de ajudar no estabelecimento desse reino milenar. Nós temos pouca informação sobre isso, né? Mas ele deixa claro que o Senhor fará o seu povo prosperar. E acontecerá que aquele que restar em Sião, o remanescente, e o que ficar em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que em Jerusalém estiver escrito para vida. Então, esse remanescente, essas pessoas que permanecerão nessa época, que estarão ali congregados, serão preservados. E ele fala então que quando o Senhor tiver eliminado a imundície
das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com espírito de juízo e com espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Então, nós sabemos que no milênio nós vamos construir templos aos montes, né? Esses templos serão como nunca houve em tempo nenhum na face da terra. Hoje nós temos pouco mais de 200 templos no mundo, mas nós vamos ter construídos ou em construção, mas nós vamos ter milhares de templos, para que a obra de salvação possa ser acelerada e assim o Senhor possa derramar a sua glória plena e absolutamente sobre nós, o seu povo, e sobre esses templos, né? E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Então, essa promessa é a promessa também referente ao templo. Quando a gente estuda a seção 45 de Doutrina e Convênios, e ele fala dos últimos dias, né? Ele diz assim: mas os meus discípulos, depois de falar das condições difíceis que vão ocorrer nos últimos dias, ele fala: mas os meus discípulos permanecerão em lugares santos, a despeito de todas as coisas que estejam acontecendo. O mundo vai estar um caos, mas o povo de Deus estará protegido em Sião, estará protegido na Nova Jerusalém, estará protegido nos templos, e ali haverá uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Irmãos e irmãs, eu quero agradecer a sua atenção e dizer da minha alegria de estar com vocês aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, se você gostou, curta o vídeo, tá certo? Dá aí o seu like e mostra que você está interessado em continuar a aprender. E sempre será um privilégio estar com vocês aqui. Para a semana que vem, eu vou pedir que vocês estudem 3 capítulos. O capítulo 5, o 7 e o 8. O 6 nós já vimos na aula passada, tá bom? Que o Senhor os abençoe e que essa possa ser uma semana muito produtiva para todos vocês. Qualquer dúvida que tiverem, qualquer pergunta, podem escrever. Será um privilégio poder buscar a resposta para atender o anseio do seu coração. Uma boa noite para todos.